lá nas nossas definições aqui do nosso protocolo. Então aqui eu estou definindo 3 variáveis no nosso protocolo, sendo a primeira variável é o número mínimo de janelas, ou número inicial da minha janela, que eu abreviei aqui como M mínimo aqui, mas eu já vi também em artigos que o pessoal chama como o buffer, ou o tempo de início, né? Start time, que é o tempo mínimo que a partir dele eu vou aplicar o nosso teste estatístico. Então, o que seria isso? Considerando aqui antes, em tempo, seria, ó, vamos imaginar que aqui meu tempo zero, onde começa a minha coleta. Então, após transcorrido um tempo equivalente ao nosso tempo mínimo, eu vou aplicar o nosso primeiro teste, né? Então eu vou só colocar aplicar o teste, que depois não vou entrar em mais detalhes aqui. Vou colocar aplicar o detector, ou seja, aqui eu vou aplicar o primeiro vez o nosso detector. Beleza? Esse tempo mínimo aqui, no lugar de ser dado em segundos, nós vamos mencionar isso em o número da minha janela. Ou seja, aqui pode ser um número igual a 10 janelas ou 20 janelas. É claro que eu já tenho que ter a definição, né, que uma janela tem um determinado tamanho de janela. Esse tamanho aqui, né, às vezes talvez nem soa legal no português, mas isso se deve em parte que, lembrando, estamos trabalhando com sinal digital. Então tamanho, né, está vinculado ao número de pontos dos meus dados. Por exemplo, se eu tiver uma janela de 1 segundo e minha frequência de amostragem for igual a 1000 Hz, por exemplo, então essa janela com duração de 1 segundo vai corresponder para nós a 1000 pontos. Se essa janela for 2 segundos, vai corresponder a 2000 pontos. Beleza? Então, após obter esse tempo mínimo, eu aplico meu detector. Depois disso, eu tenho esse M-step aí, que após uma quantidade de janela equivalente a M-step, né? Ou seja, chegou um novo conjunto de dados, né, que eu coletei com tamanho M-step, eu aplico novamente meu detector. Então aqui, ó, tem o nosso tempo mínimo e vamos supor que aqui, ó, eu tenho um intervalo de tempo que equivale ao nosso M-step. Então, quando está disponível para mim essa quantidade de dados, né, eu aplico aqui novamente o detector. Aí eu paro aqui, eu espero a chegada de mais outro M-step, ou seja, chegar novamente a mesma quantidade de dados aqui, ou seja, outro M-step. Após estar disponível, aqui eu aplico novamente o detector. E esse processo continua até alcançar ao que nós chamamos como nosso M máximo, a duração máxima do nosso sinal. Então deixa eu colocar aqui, ó, nosso M-step, outro M-step, e após esse último M-step, eu cheguei aqui, ó, no que eu chamei como M máximo, que é o número de janelas máxima do meu sinal, ou a duração máxima do meu sinal. Então quando eu chego nessa duração máxima, né, eu finalizo assim o meu exame, ok? Por essas definições, podemos observar que o teste único, né, que eu mostrei na aula passada, que é o teste após o final da minha coleta, eu realizo só uma vez, corresponde quando o meu M mínimo lá é igual ao nosso M máximo e o nosso M step, que eu não tenho passo nenhum, igual a zero. Beleza? No próximo slide eu vou mostrar um exemplo, né, de um protocolo usando isso aqui para ficar um pouquinho mais claro a questão desses meus parâmetros aí. Então vamos supor aqui, para ficar mais fácil, que eu tenho um tamanho de janela já pré-definido anteriormente de 1 segundo. Eu tenho um M mínimo aqui de 4 janelas, um M step de 2 janelas e um M máximo de 8 janelas. Como eu já mencionei, tem como associar a essas janelas a duração, né? Então aqui equivale a 4 segundos, 2 segundos e aqui 8 segundos. Beleza? Então, como é realizado esse meu protocolo para esses meus 3 parâmetros? Lembrando que esses parâmetros sempre são escolhidos a priori, ou seja, eu já tenho que pré-definir esses parâmetros antes de aplicar meu exame. Isso é importante, tá bom? Então, considerando aqui nosso tempo igual a zero, né? Então, quando realiza a coleta de 4 segundos, aqui ó, 4 segundos, o que equivale para o nosso aí, algoritmo, que eu tenho o número de janelas igual a 4. Então, se eu for aplicar aqui ó, no final a MSC, vou dividir em 4 janelas e aplicar a nossa MSC.
Então após esse final desses 4 segundos, eu aplico o nosso detector. Eu vou colocar aqui, ó, o nosso detector é aplicado para um M igual a 4, beleza? Então, após aplicar isso, eu realizo a coleta mais de 2 segundos com M igual a 2. E aqui, ó, quando eu obtenho o meu M-step, nesse meu instante de tempo, aplico novamente o meu detector. Porém, agora eu tenho que aplicar meu detector para todo dado meu acumulado, que seria essas 4 janelas, né, que é 4 segundos de coleta para esse M mínimo aqui, mais o que eu já coletei aqui do meu M-step, mais 2 segundos, ou seja, o meu M total do meu detector que está sendo aplicado nesse meu instante compreende a 4 mais 2, ou seja, um M igual a 6, porque eu estou aplicando o meu detector nesse dado todo aqui acumulado. Então, após aplicar esse detector, eu espero coletar um número de janelas igual a 2, que é o nosso M-step, né? E após alcançado isso, aplico novamente o meu detector, que nesse caso, o nosso M, né, no qual está sendo aplicado o detector, é igual a 8, ou seja, eu tenho 8 segundos aqui, né, de dados, ou seja, M igual a 8, beleza? Bom, a partir desse meu instante aqui, eu já cheguei no nosso M máximo, aqui ó, M igual a 8, ou seja, cheguei no nosso M máximo, e eu não realizo mais nenhuma coleta, né, porque eu já cheguei no meu limite de coleta aí, interrompendo a nossa coleta. No caso do exemplo aqui, eu mostrei o exemplo, né, para apresentar esses conceitos aí do M mínimo, M step, M máximo, até o valor máximo nosso aqui. Mas na prática, após a aplicação de cada um desses detectores, eu vou analisar, né, até colocar aqui, ó, eu analiso se algum critério de parada foi satisfeito. Como assim, ó? Por exemplo aqui, após o M mínimo aí, eu aplico o meu detector. E pelo resultado da aplicação do nosso detector, eu comparo com um determinado critério de parada. Se esse critério foi satisfeito, eu paro o meu exame e ali eu defino como ausência ou presença de resposta, conforme o critério que foi satisfeito, beleza? Após aqui, ó, novamente, transcorrer um M igual a 2, né, eu aplico de novo meu detector. Então, nesse meu outro instante, o qual é aplicado novamente meu detector, então, mediante esse novo valor meu, né, e algumas vezes associando a esse outro valor anterior, eu verifico que se nosso critério de parada foi satisfeito ou não. Então, no nosso caso, a cada vez que eu tenho uma nova aplicação do meu detector, eu verifico se esse critério foi satisfeito ou não. Caso seja satisfeito, eu paro o meu exame, não precisando coletar dados até o M máximo, né? Reduzindo assim o tempo da nossa coleta. Beleza? Bom, como condições de parada, a princípio, para ausência de resposta, nós vamos utilizar somente o M máximo aí. Ou seja, eu vou definir a minha resposta como ausente quando eu alcançar o M máximo e a condição de presença de resposta não for satisfeita. Ou seja, na condição de ausência de resposta, né, meu exame vai ter o máximo possível dele. Nesse meu caso, eu não vou conseguir, digamos, reduzir o nosso tempo em relação ao máximo possível dele. Em relação à presença de resposta, como eu já mencionei na aula passada, existem em termos gerais 2 métodos, um baseado pelo ajuste do nível de significância alfa e o outro chamado como número de detecções consecutivas. Nas próximas aulas nós vamos estudar cada um desses métodos detalhados, né? Até que o foco do nosso estudo é fazer um mix entre esses dois, né? O objetivo do nosso trabalho é juntar essas duas técnicas ali, né? Que nós vamos analisar qual o efeito quando junta essas duas técnicas, ok? Bom, o objetivo da aula foi mesmo definir esses parâmetros iniciais, para você ter uma ideia desses parâmetros. E no próximo slide vou mostrar como eu posso simular, né, um protocolo de detecção. Beleza?